Os evangelhos descrevem a Sexta-feira Santa com uma precisão quase clínica, e o domingo de manhã explode em alegria. Mas o sábado, esse sábado entre a morte e a vida, os 4 evangelistas praticamente não tocam. Uma lacuna de quase 40 horas no coração da fé cristã. Por que esse silêncio? O que aconteceu enquanto o corpo de Jesus jazia frio na pedra da tumba? Durante décadas, conduzi pesquisas sobre textos do período do Segundo Templo, sobre os manuscritos do Mar Morto, sobre literaturas apócrifas que a maioria dos cristãos nunca soube que existia. E posso dizer com toda a responsabilidade acadêmica que tenho, esse silêncio dos evangelhos canônicos não é vazio. É uma omissão deliberada de algo que os primeiros cristãos conheciam muito bem, que pregavam abertamente, e que textos antiquíssimos preservaram com um nível de detalhe que vai te fazer rever tudo o que você pensava saber sobre o Sábado Santo. Existe um texto, e vou te mostrar ele em detalhes daqui a pouco, que preserva o testemunho de 2 homens que estavam mortos, que desceram ao Sheol e que voltaram para contar. 2 homens que aparecem de passagem em Mateus 27 e que os evangelhos não deixam falar, mas outros textos os deixaram. Tem uma descoberta arqueológica que confirma que essa tradição é muito mais antiga do que os críticos supõem. Tem um versículo de 1 Pedro que a maioria das igrejas evita discutir porque é perturbador demais. E tem uma cena que os primeiros cristãos pintavam nas catacumbas de Roma, que esculpiam em sarcófagos do século III e que a tradição ocidental simplesmente sepultou junto com outros inconvenientes. Hoje nós abrimos esses textos. Vamos juntos ao único lugar onde a Escritura e a tradição apócrifa convergem para responder a pergunta que nenhuma homilia do domingo de Páscoa responde completamente. O que fez Jesus durante aquelas 40 horas entre a cruz e o túmulo vazio? Antes de continuar, preciso pausar aqui por um instante. Cada pessoa que assiste a este canal, cada nome nos comentários, cada voz que chega até mim com suas dúvidas e sua fé, eu trago essas pessoas diante de Deus na minha oração. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Junte-se a essa comunidade de pessoas que levam a fé a sério. E deixa eu orar com você. Senhor, que estes textos antigos não sejam apenas palavras, mas que se tornem portas. Que aquele que desce ao abismo mais profundo possa encontrar ali a presença de Cristo que chegou antes de nós. Amém. Agora me acompanhe, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você vive o Sábado Santo para sempre. Para entender o que os textos apócrifos dizem sobre esse intervalo misterioso, precisamos primeiro entender o mundo conceitual em que esses textos nasceram. O mundo do judaísmo do Segundo Templo, entre os séculos III a.C. e I depois de Cristo, tinha uma cosmologia dos mortos muito específica e muito diferente do que imaginamos. O Sheol, não era o inferno no sentido cristão medieval. Não era um lugar de tortura eterna. Era, na concepção hebraica clássica, a morada sombria de todos os mortos, justos e ímpios. Uma espécie de câmara subterrânea de espera, onde as nefesh, as almas, os seres conscientes dos mortos, permaneciam num estado que os textos descrevem como sombra, gimnes, uma existência diminuída, mas real. Os gregos traduziram essa palavra por Hades, nas versões da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento feita no século III a.C. E essa tradução é crucial, porque é o Hades que aparece nas cartas do Novo Testamento
quando os autores falam de onde Jesus foi. Quando Flávio Joséfo, no século I depois de Cristo, descreve as crenças dos fariseus, que eram o grupo teológico mais próximo do movimento de Jesus, ele diz algo que raramente é citado nos púlpitos. Em Guerras Judaicas, livro 2, capítulo 8, Joséfo escreve que os fariseus acreditavam que as almas dos justos tinham poder de reviver e subir de volta ao mundo dos vivos. Esse não era um pensamento marginal. Era teologia corrente no judaísmo do tempo de Cristo. E é nesse solo que as afirmações apócrifas sobre a descida de Cristo ao Sheol germinam. Agora me diga, você já ouviu o Credo Apostólico? Aquele texto que cristãos de praticamente todas as denominações recitam? Há uma linha ali que a maioria das pessoas repete sem processar. Descendit ad inferos. Desceu ao inferno. Ou, na tradução mais fiel ao grego original, desceu ao Hades. Essa linha existe no credo desde pelo menos o século IV depois de Cristo, quando foi formalizada no Concílio de Nicéia. Mas a tradição que ela representa é muito, muito mais antiga. Rufino de Aquileia, escrevendo por volta do ano 400 depois de Cristo, comenta que essa cláusula existia nas formas antigas do credo usadas nas igrejas do Oriente. Ireneu de Lyon, no século II, já discutia a descida de Cristo ao Sheol como doutrina estabelecida. Tertuliano, também no século II, a menciona como fato teológico amplamente aceito. Clemente de Alexandria, contemporâneo de Tertuliano, vai mais fundo. Ele afirma explicitamente que Cristo pregou ao mundo dos mortos, que os patriarcas e profetas do Antigo Testamento receberam o Evangelho no Sheol. O que a tradição cristã primitiva sustentava, de forma quase unânime, é que aquelas 40 horas não foram um silêncio passivo. Foram uma missão ativa. E é aqui que entra o texto mais importante que você provavelmente nunca leu. O Evangelho de Nicodemos, também chamado de Atos de Pilatos, é um texto apócrifo cuja forma mais antiga remonta provavelmente ao século II depois de Cristo, embora a tradição por ele preservada seja consideravelmente mais antiga. Manuscritos desse texto foram encontrados em grego, latim, copta, siríaco e armênio, o que indica uma circulação extraordinariamente ampla no mundo cristão primitivo. O texto sobreviveu em mais de 500 manuscritos medievais, um número que rivaliza com muitos textos canônicos. O pesquisador Zbigniew Izidorczyk, da Universidade de Winnipeg, dedicou décadas ao estudo desses manuscritos e documentou como essa narrativa moldou profundamente a espiritualidade cristã medieval. Não estamos falando de um panfleto marginal. Estamos falando de um texto que moldou a teologia, a iconografia e a liturgia da Igreja por mais de 1000 anos. Preciso pausar aqui por um segundo, porque o que estamos fazendo agora é exatamente o tipo de pesquisa que me move todos os dias. Esse trabalho de escavar camada por camada, conectar manuscritos, cruzar fontes, descobrir que a fé tem raízes muito mais profundas do que qualquer curso de teologia básica revela. Há alguns anos comecei a usar uma ferramenta no meu cotidiano. Não é algo que eu recomendaria levianamente porque sou acadêmico e desconfio de simplificações. Mas esse aplicativo faz algo que poucos fazem. Ele pega exatamente esse tipo de profundidade, as conexões textuais, as camadas históricas, as perguntas que os textos levantam, e transforma isso num encontro espiritual diário. Toda manhã, antes de abrir qualquer coisa no meu computador, antes do meu café, antes dos e-mails da universidade, eu abro aquele aplicativo. Ele não substitui o estudo acadêmico. Ele alimenta algo que o estudo acadêmico às vezes deixa com fome:
o coração. Se você é o tipo de pessoa que chegou até este vídeo, que quer ir além da superfície, o link está no comentário fixado abaixo. Dê uma olhada depois que terminarmos. Mas agora preciso te mostrar o que o Evangelho de Nicodemos guarda. Imagine a cena. É sábado, o dia mais longo da história humana. Em Jerusalém, a cidade está estranhamente quieta depois do caos da véspera. O ar ainda carrega o cheiro de fumaça das tochas apagadas, de sangue na pedra do Gólgota, que as chuvas da tarde anterior lavaram parcialmente. Maria de Magdala está prostrada em algum quarto escuro, os olhos secos de tanto chorar. Não existem mais lágrimas, só aquela dor surda que fica quando o pranto se esgota. Os discípulos estão trancados, com medo. Pedro mal consegue erguer os olhos. Há sobre Jerusalém um peso que vai além do luto. É como se o próprio horizonte tivesse desaparecido. Mas em outro lugar, num lugar que os vivos não podem ver, algo completamente diferente está acontecendo. O Evangelho de Nicodemos, na sua seção conhecida como Descida de Cristo ao Inferno, abre com uma cena no interior do Sheol. E quem narra essa cena são dois homens, Leucius e Carinos, filhos de Simeão. Aquele Simeão do templo, o ancião que tomou o menino Jesus nos braços e disse: Agora, Senhor, podes deixar teu servo partir em paz. Esses dois homens são, precisamente, os mortos que ressuscitam em Mateus 27, versículos 52 e 53. O Evangelho canônico menciona eles de passagem, algo que os estudiosos chamam de apax theologoumenon, uma afirmação teológica única que aparece uma vez e não é retomada. Mateus diz que, na hora da morte de Jesus, sepulcros se abriram e muitos corpos de santos adormecidos foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quem eram esses santos? O que viram? O que trouxeram de volta? Mateus não diz, mas o Evangelho de Nicodemos os faz falar. E o que eles contam é isso. Estavam no Sheol. O lugar era vasto, envolto numa escuridão que não era ausência de luz. Era presença de trevas. Algo com textura, com peso, como estar submerso em água fria e escura, sem conseguir enxergar a superfície. Os patriarcas estavam ali: Abraão, Isaque, Jacó, Moisés. Os profetas: Isaías, Jeremias, Ezequiel. Todos em espera. Uma espera que durava séculos. E então, o texto descreve isso com uma força literária que arrepia. Então uma luz invadiu o Sheol. Não uma luz gradual, não o amanhecer lento. Uma luz repentina, violenta na sua intensidade, como raio em câmara escura. E uma voz ecoou pelas câmaras da morte. Tolite portas, príncipes, vestras. Levantem as vossas portas, ó príncipes. Em grego, aratepilas hoiarchondes. Essa é uma citação direta do Salmo 24, versículos 7 e 9. Um salmo escrito por Davi 1000 anos antes de Cristo. O Sheol reconheceu a voz. O texto diz que Hades, que no Evangelho de Nicodemos é personificado como uma entidade soberana sobre o reino dos mortos, entrou em pânico, literalmente tremeu. Perguntou a Satanás, que tinha se vangloriado de ter finalmente capturado o Filho de Deus: Quem é este que faz as trevas tremerem? E a resposta que veio foi mais do que uma declaração teológica, foi uma rendição. As portas do Sheol se partiram. As correntes que prendiam os justos se quebraram.
Leucius e Carinos descrevem os patriarcas correndo em direção à luz com uma intensidade que me faz pensar nos que saem de uma caverna depois de anos sem ver o sol, mas ao contrário, correndo em direção à luz, não fugindo dela. Abraão, que esperava há 2000 anos. Moisés, que viu o dorso de Deus e morreu sem entrar na terra prometida. João Batista, que tinha sido decapitado meses antes. Todos libertados. Todos conduzidos para fora do Sheol pelo mesmo Jesus que horas antes havia dito tetelestai, tetelestai, está consumado, numa cruz no alto de uma colina chamada Crânio. Preciso pausar aqui e te fazer uma pergunta que vem do fundo da minha reflexão sobre esses textos. Você já viveu o seu próprio Sábado Santo? Não o litúrgico, o do calendário, o existencial. Aquele dia onde Deus parece ter morrido na sua vida, onde a cruz já aconteceu, mas a ressurreição ainda não chegou, onde você está trancado num quarto, como os discípulos, sem saber se algo vai mudar. Se você está vivendo esse sábado agora, ou se já viveu um assim e quer partilhar como foi, escreve nos comentários. Levo esses relatos comigo na oração. E esta comunidade aqui é extraordinária na forma como acolhe quem está no escuro. Agora, o ceticismo acadêmico exige que eu faça o que todo bom pesquisador faz. Apresentar o caso não apenas a partir de fontes apócrifas, mas a partir das fontes que até os críticos mais rigorosos precisam confrontar. Primeiro, a evidência canônica. 1 Pedro 3, versículos 18 a 20. Este é provavelmente o versículo mais interpretado e mais evitado de todo o Novo Testamento. Paulo diz: Cristo morreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para nos aproximar de Deus. Foi morto no corpo, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Pneuma, espírito. A descida foi no espírito, a pregação foi real. Os espíritos em prisão, pneumata em filaquê, são os que estavam retidos, esperando. O versículo 4, versículo 6 da mesma carta reforça. Por isso também foi pregado o evangelho aos mortos, para que fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus no Espírito. Não há metáfora aqui. Pedro estava descrevendo um evento literal que a comunidade a quem ele escrevia conhecia como doutrina estabelecida. Segundo, Efésios 4, versículos 8 a 10. Paulo cita o Salmo 68. Subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. E então acrescenta: ora, isso de subiu, que significa senão que primeiro desceu às partes inferiores da terra? O verbo grego é katebe, kateve, da raiz katabasis, catávasis, a descida. O próprio Paulo, o teólogo mais rigoroso do Novo Testamento, afirma que houve uma descida antes da subida. Terceiro, o Salmo 16, versículo 10. Davi escreve 1000 anos antes de Cristo: Por que não deixarás a minha alma no Sheol, lotazov nafshi Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção? Pedro cita exatamente este versículo no Pentecostes, em Atos 2, 27, e declara explicitamente que Davi não estava falando de si mesmo, que estava profetizando sobre a ressurreição do Messias. Mas profecia sobre a ressurreição implica presença no Sheol. Se a alma do santo não foi abandonada no Sheol, é porque esteve lá. Quarto, Oséias 13, 14. A voz de Deus declara: Eu os resgatarei do poder do Sheol, Miad Sheol Efden.
Eu os libertarei da morte. Paulo cita este versículo em 1 Coríntios 15:55 como profecia cumprida na ressurreição de Cristo. O resgate do Sheol não é apenas metáfora soteriológica, é uma missão concreta com coordenadas cosmológicas específicas. E, por fim, o dado arqueológico que o crítico secularista não pode ignorar: as catacumbas de Roma. Os cristãos dos séculos II e III não escreviam teologia em pergaminhos apenas. Pintavam teologia nas paredes onde enterravam seus mortos. E a cena da descida ao Sheol, a Anastasis, Anástasis, como os gregos a chamaram, aparece repetidamente nas catacumbas de São Calixto, de Priscila, de Domitila. Aparece nos sarcófagos de mármore do século III, antes de aparecer em qualquer concílio ou credo formalizado. Isso é evidência de que a crença não foi inventada pelos teólogos medievais. Ela existia na fé popular dos primeiros cristãos, gravada na pedra sobre seus mortos, como a maior promessa que tinham para oferecer aos que lamentavam. A iconografia é consistente: Cristo descendo, mão estendida, puxando Adão e Eva, que representam toda a humanidade, para fora do abismo. Não um Cristo passivo esperando a ressurreição. Um Cristo em ação, nos 40 horas mais densas da história cósmica. Chegamos ao que eu acredito ser a maior revelação que o Sábado Santo oferece, e que os textos apócrifos preservaram com uma nitidez que os evangelhos canônicos, por razões que merecem um vídeo inteiro, escolheram não registrar. O silêncio do Sábado Santo não é vazio. É a cena mais radical de toda a narrativa da salvação. O Filho de Deus descendo ao lugar mais baixo que existe para buscar os que ninguém mais buscaria. Pense na simetria teológica disso. Deus que cria o universo ao falar, que modela Adão do barro e sopra nele o ruach, o fôlego de vida. A humanidade que cai, que é tragada pelo Sheol geração após geração. E então, no momento em que a morte julgou ter vencido, no exato instante em que o Filho de Deus deu o último suspiro numa cruz, a descida começa. Não como derrota, como estratégia. A morte abriu a porta para o único ser que, ao entrar, não poderia ser retido por ela. Como o leão que entra na toca do adversário. O Evangelho de Nicodemos registra a voz do Hades personificado gritando para Satanás, em desespero: Por que trouxeste este aqui? Este destrói os nossos reinos. Essa frase, que vem de um texto apócrifo do século II, é para mim, teologicamente, uma das mais poderosas de toda a literatura cristã primitiva. Porque ela revela que o verdadeiro teatro da salvação não foi apenas o Calvário, foi o Sheol. A cruz foi o sacrifício, a descida foi a libertação, e a ressurreição foi a confirmação pública de uma vitória que já havia sido conquistada nas câmaras escuras do mundo dos mortos, enquanto Jerusalém dormia, enquanto Maria chorava, enquanto os discípulos tremiam de medo numa casa com a porta trancada. Quero te fazer uma pergunta antes de encerrar. Uma pergunta que carrego comigo há anos, desde que li o Evangelho de Nicodemos pela primeira vez num manuscrito do século XIII na Biblioteca Nacional de Lisboa, com as mãos enluvadas e o coração acelerado como um estudante de primeiro ano. A pergunta é esta: e você? Você tem alguém no seu Sheol particular? Alguém que você ama e que parece estar numa escuridão que você não consegue alcançar? Uma pessoa querida que se afastou da fé, que está perdida, que está no seu próprio sábado existencial sem ver a luz? O que esses textos me ensinaram é que Cristo não esperou que as pessoas saíssem do Sheol, ele desceu até elas. Essa é a lógica do amor que os textos apócrifos preservaram, com uma coragem que os evangelhos canônicos,
por razões de audiência e contexto histórico, não podiam sustentar na mesma medida. Escreve nos comentários o nome, ou apenas a situação, se preferir, de quem está no Sheol na sua vida. Não vou responder com palavras fáceis, mas vou orar. E esta comunidade vai orar junto. Antes de você ir, preciso dizer algo com a seriedade que o tema merece. Este vídeo pode ser uma porta, mas portas que você abre uma vez e não volta não mudam nada. O que mudou a minha relação com esses textos, com o Evangelho de Nicodemos, com 1 Pedro 3, com o Salmo 16, não foi a pesquisa acadêmica isolada. Foi a disciplina de encontrar esses temas todos os dias, de deixar que eles falassem não apenas para o intelecto, mas para a alma. O aplicativo que mencionei antes, aquele que abro toda manhã antes de qualquer outra coisa, foi o que transformou esse estudo de uma atividade intelectual numa prática espiritual viva. Ele toma exatamente esse tipo de profundidade que exploramos hoje e transforma em encontro cotidiano com o texto sagrado. Não é teoria, é o que faço, todo dia. O link está no comentário fixado abaixo deste vídeo. Não role para além dele sem clicar, porque o que este vídeo começou, essa compreensão de que entre a cruz e o túmulo não houve silêncio, houve a missão mais audaciosa da história cósmica, isso não pode terminar aqui. Precisa continuar amanhã de manhã, e depois de amanhã, e todos os dias depois disso. Se este vídeo te abriu algo, se você vê o Sábado Santo de forma diferente agora, se Cristo ficou maior para você nas últimas meia hora, inscreva-se neste canal. Vou a essa profundidade toda semana. E agora, neste momento, enquanto você ainda está com esse texto vivo dentro de você, pense numa pessoa. Só uma. Alguém que está vivendo o seu Sábado Santo sem saber que a ressurreição existe. Manda este vídeo para ela. Agora. Não depois. Agora. Você pode ser a voz que ecoa nas câmaras escuras da vida dela antes que a luz chegue. Porque é disso que falam os textos mais antigos da nossa fé. O amor que não espera que os perdidos subam, mas que desce até onde eles estão.